Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Ouça, participe e compartilhe. Programa Lírio no Lar, o programa da melhor idade. A apresentação, pastor Ivan Dias. Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, muito obrigado por nos permitir entrar em seu lar. Hoje nós iremos responder a pergunta da nossa irmã Kelren Dantas, moradora ali de Mar Grande. Jesus abençoe a sua casa, Kelren. Ô Lázila, coloca pra gente aí, Lázila, a pergunta para que os irmãos já fiquem inteirados. O primo de João Batista, me tire uma dúvida. Ô primo de João Batista, me tire uma dúvida. O que quer dizer Deus é imutável? Eita, glória a Deus! Daqui a pouco nós daremos a resposta. Você está no lugar certo. Quem sabe me dizer qual é o nome do programa? Você sabe? Então fala pra gente. Programa Lírio no Lar, o programa do vovô e da vovó, para pessoas da melhor idade. Quando perguntarem o que você ouve no YouTube, responda: Programa Lírio no Lar, o programa para as pessoas da melhor idade. Eita, glória a Deus! Deus não muda. Agindo Ele, quem impedirá? E hoje nós iremos responder a pergunta da nossa irmã Kelren Dantas. Ela quer saber por que Deus é imutável. Daqui a pouco, quero mandar a paz do Senhor para a nossa irmã Gerenice, que está em Brasília. Eu soube que ela mandou um áudio para o programa. Ô vó, coloca aí, vó, a irmã Gerenice. A paz do Senhor, irmã Gerenice. Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é Gerenice. Estou ouvindo o Lírio do Lar, em Brasília, Distrito Federal. Não perca o programa. E vocês que assistem, não esqueçam de deixar o seu like. Eita, glória a Deus! Muito obrigado, minha amada, pela audiência. Está em Brasília, Distrito Federal. Não perde o programa Lírio no Lar. Olha aí, vale ou não vale a pena compartilhar? Então envie agora. A primeira pessoa que você pensar aí, manda isso, olha, ouça esse programa e se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o like. Vamos evangelizar. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Vamos evangelizar. No lar, acerte o seu relógio. Relógio atrasado não adianta. Eita, glória a Deus! Eu não mudo. É o nosso Deus, é o Deus imutável. Ô Lázila, como é mesmo a pergunta de hoje, Lázila? Coloca aí. Ô primo de João Batista, me tire uma dúvida.
O que quer dizer? Deus é imutável. Daqui a pouco nós daremos a resposta. Ô, vó, quero ver o nosso chat. Deixa eu ver quem tem. Tem muita gente falando aqui, vó. O pastor Márcio Barros, ali do Alto das Pombas, ele escreveu: esse programa é bênção pura. Glória a Deus. Nossa irmã Nélia de Jesus, ali do bairro da Vasco da Gama, ela disse shalom a todos os irmãos. O bispo Luiz Cláudio, Pai do Senhor, bispo, ele disse: este programa é uma ferramenta usada por Deus em nossas vidas. Nosso irmão Salvinho, o poeta de Jesus, ele escreveu: programa Lírio no Lar veio para evangelizar, trazendo a palavra do Senhor. Não se atrase em ouvir o que o primo de João Batista vai te falar. Senta na cadeira ou no sofá e agradeça por ela chegar. No conforto do seu lar, sendo fiel, vamos compartilhar. Esse é o nosso irmão José Gonçalves, o poeta de Jesus. A paz do Senhor para o nosso irmão Leonardo. Ele disse: vale a pena assistir o programa Lírio no Lar. A paz do Senhor Jesus. A pastora Edmeia de Oliveira disse: programa Lírio no Lar, o melhor programa da melhor idade. Oh, glória a Deus. A irmã Kelly está aqui dizendo: este programa Lírio no Lar é bênção na minha vida. Glória a Deus. A nossa irmã Tainá Ferreira está dizendo: eu gosto sim do programa, vale a pena ouvir sim, por isso eu compartilho e deixo o like. Glória a Deus. Pai do Senhor para nossa irmã Marli Pinheiro. Ela disse: Jesus vem, guarda o que tens para que ninguém te roube. A nossa irmã Valdete da farmácia Paz Trindade. Olha só o que ela escreveu, irmãos. Ela disse aqui, ó: quem não gostar desse programa não é bom da cabeça. Como dizia minha querida mamãe, que já está com o Senhor. Meu pastor Ivan Dias, muito obrigado por tudo que tem trazido de conhecimento bíblico. O programa, principalmente o de ontem, foi muito bom. Deus continua no controle de tudo. Eita maravilha! A paz do Senhor para a missionária Celeste Lima. Ela diz: o que é bom se compartilha. É por isso que eu compartilho esse programa. A paz do Senhor para nossa irmã Nilza do Lobato. Eita, glória a Deus. Nós iremos ao intervalo e voltaremos já já. A paz do Senhor, pastor Dias. Eu estou aqui assistindo o programa Lírio no Lar. JJ Materiais de Construção, construindo sonhos, tudo num só lugar, pertinho de você. Trabalhamos com materiais elétricos, materiais hidráulicos, pisos, tintas, ferramentas, telhas, areia, madeiras, cimento, tubos, conexões e muito mais. Ligue ou peça pelo WhatsApp 71 3230 4531, 719 9178 3663, Instagram @JJ Construção SSA, Ladeira Manuel Bonfim, número 80, Engenho Velho da Federação, em frente ao antigo módulo policial, Salvador, Bahia. JJ Materiais de Construção, construindo sonhos. Eita, glória a Deus! Estamos de volta! Cadê o povo mais feliz da terra? Você está aí? Então deixa o like.
comenta aí no nosso chat. Louvado seja Deus. Se você quiser fazer como a irmã Gerenice, quer enviar um áudio? Mande para o WhatsApp 719-9284-2004. Conte para mim como você conheceu o programa Lírio no Lar. Glória a Deus. O nosso Deus é o Deus imutável. Ele já transformou a vida de milhões. E Ele quer mudar a sua vida. Louvado seja Deus. Estamos apresentando Programa Lírio no Lar. O programa do vovô e da vovó. Para pessoas da melhor idade. Esses louvores você só ouve aqui. Programa Lírio no Lar é sucesso. Que maravilha, amados! É o Deus que muda a situação do pecador. O Deus que muda o estado de doença em saúde. O Deus imutável que muda a vida do homem. Eita, glória a Deus! Deixa eu mandar a paz do Senhor para a Bispa Maria Elisa. Ô, vó, eu estou sabendo que a Bispa Maria Elisa está nos ouvindo, vó. Eita, glória a Deus! Muito obrigado, minha Bispa, pela audiência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eita, Deus que guarda, Deus que livra. Você já ouviu falar no Deus do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Dará ordem aos anjos ao teu respeito. Já ouviu falar? Pois é. Esse é o Deus que não muda. Ele te guarda. Ele te protege. Ele dá ordem aos anjos ao seu respeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. O primo de João Batista, me tire uma dúvida. Eita, glória a Deus! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo estará protegido. Glória a Deus! 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Que bênção! Ô vó, coloca novamente aí a pergunta da nossa irmã Kelren. Ô primo de João Batista, me tire uma dúvida. O que quer dizer Deus é imutável? Pastor Dias, está na hora de ouvirmos a palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus. Muito obrigado, Kelren Dantas. O que quer dizer Deus é imutável? É a qualidade de não mudar. Kelren, Deus, ele não muda. Ele é imutável. E nós vamos discorrer um pouco sobre esse assunto para que você a entenda melhor. A ideia de que Deus não muda significa que ele é imutável, ou seja, ele não varia, não há variação em Deus. Não há
variação em seus atributos, em seus conselhos, em suas promessas, em seu ser. Ele é. A imutabilidade de Deus é a base da confiança que se pode ter nele. Pois se ele mudasse, ele não seria digno de confiança. Então podemos acreditar em suas promessas porque ele cumpre o que prometeu. A imutabilidade de Deus é mencionada em várias partes da Bíblia. Mas em Malaquias capítulo 3, no verso 6, diz assim: Eu, o Senhor, não mudo. É o próprio Deus que está testificando a sua imutabilidade. Ele está dizendo: eu, o Senhor, não mudo. Dizer que Deus não muda significa, Kelly, que ele permanece sempre o mesmo. A Bíblia diz que Deus é imutável, porque o seu ser, os seus atributos, os seus propósitos, as suas promessas jamais sofrem qualquer tipo de mudança. Deus, ele não era bom no passado e deixou de ser bom hoje. Deus não era santo no passado e é mais ou menos santo hoje, não. Ele continua sendo o mesmo. Você está entendendo, Kellen? Louvado seja Deus. A imutabilidade é uma das qualidades de Deus. Para o crente saber que Deus não muda, deve ser sempre um motivo de grande conforto e segurança, pois é a prova de que sua confiança está depositada sobre aquele que é inalterável, aquele que é inabalável. A sua graça salvífica não está sujeita à variação. Ah, Deus, ele quis salvar ontem, mas hoje ele não quer salvar. Não. O seu propósito redentivo não pode ser alterado. Ele quer resgatar o pecador. Por outro lado, Kelly, saber que Deus é imutável é um grande sinal de alerta para os ímpios, para os incrédulos, pois é a prova de que todos os incrédulos não poderão escapar do dia da ira de Deus, do dia do juízo final, porque Deus não mudará. Quanto à manifestação da sua justiça, da sua ira, ele vai punir o pecado, ele vai punir o ímpio e todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, porque ele não muda. As Escrituras afirmam claramente que Deus é imutável. E tem pessoas que dizem: não, mas Deus, ele vai usar de misericórdia, vai perdoar. Não, ele não muda. Ele perdoa aquele que confessa o seu pecado e deixa. Na verdade, o próprio nome de Deus revela a sua imutabilidade. Quando Moisés perguntou sobre o seu nome, lá em Êxodo capítulo 3, verso 14, o próprio Deus respondeu e disse: eu sou o que sou. Pronto, acabou.
Qual o seu nome? Eu sou o que sou, não mudo. O próprio Deus falou isso. Os profetas falaram quem ele é. Malaquias nós lemos há pouco, onde o Senhor disse através de Malaquias, porque eu, Senhor, não mudo. Os escritores da Bíblia também tinham plena consciência acerca da imutabilidade de Deus. As palavras do salmista, por exemplo, não deixam qualquer dúvida quanto a isso. No Salmo 102, versículo 1, diz assim: mas tu, o salmista se referindo a Deus, permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. O salmista está falando da imutabilidade e da eternidade de Deus. Nos livros proféticos, igualmente lemos sobre a verdade de que Deus é imutável. Através do profeta Isaías, por exemplo, no capítulo 48, versículo 12, no capítulo 41, versículo 4, diz assim: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Jerusalém, a quem chamei. Olha o que Deus vai dizer: eu sou o mesmo. Eu, o primeiro, eu também o último. Ele não muda. No Novo Testamento, também temos este ensinamento, que Deus não muda. O escritor aos Hebreus, ele diz que Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, será para sempre. Em aos Hebreus capítulo 1, versículo 11 e 12 diz: eles perecerão, mas tu, Senhor, permanecerás. E todos eles como roupa envelhecerão, e como mantos enrolarás, e serão mudados. Falando dos homens. Mas tu, Senhor, és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Amados, Deus, ele é imutável. E essa pergunta de Kellen é muito interessante. Nesse mesmo sentido, Tiago escreveu no capítulo 1, verso 17, ele disse: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A imutabilidade de Deus é parte de seu ser. Glória a Deus! Deus não muda e jamais deixará de possuir essa qualidade. Pois caso contrário, ele não seria imutável. Na verdade, a imutabilidade é indivisível a outros atributos de Deus, como, por exemplo, a sua aceidade. O que é a aceidade de Deus? É a qualidade de ser autoexistente. Ele existe por si só. Deus não foi criado por ninguém, ele é. Na verdade, a expressão correta é dizer que Deus não existe. Ele é. Ele é autoexistente, ele é. Antes que houvesse dia, ele disse: eu sou. Podemos ver também a sua eternidade, a sua perfeição, a sua onisciência. Mas eu sei que quando nós falamos que Deus é imutável, que Deus não muda, o Kellen, algumas pessoas questionam e dizem assim: mas a Bíblia diz que Deus se arrepende, não seria uma mudança? Ser imutável não é ser estático. Deus tem várias formas de agir. O fato dele ser
imutável não quer dizer que Deus só caminha nessa direção. Ele é dono de tudo. Ele é soberano. Ele é Senhor. Olha, em 1 Samuel, capítulo 15, verso 29, diz assim: e também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Preste atenção. Está dizendo que Deus não se arrepende. Já em 1 Samuel, capítulo 15, no verso 10 e 11, diz assim: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e toda noite clamou ao Senhor. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de haver posto Saul como rei sobre Israel. E agora, Kelren? Ora, diz que Deus não se arrepende. Aqui está dizendo que Deus se arrependeu. E eu estou dizendo que Deus é imutável. Como entender isso, amados? Kelren, presta atenção, por favor. Como explicar o arrependimento de Deus? Mas isso não muda Deus. Ele continua sendo imutável. Os escritores bíblicos, eles utilizaram 2 recursos literários muito utilizados na Bíblia para que nós pudéssemos entender melhor o sentimento de Deus. Que recurso literário foi esse, pastor? Eles usaram o antropomorfismo e usaram o antropopatismo. Antropomorfismo e o antropopatismo. O que é isso? Essas 2 palavras referem-se a figuras de linguagem utilizadas em alguns textos bíblicos para descreverem Deus como se ele possuísse formas e sentimentos humanos. Por exemplo, no antropomorfismo, a gente diz assim: Deus estendeu a sua mão. Mas Deus é espírito. Quem viu a mão de Deus? É o antropomorfismo. Os seus olhos, a sua cabeça, a sua boca. Foram recursos literários para que houvesse entendimento. A gente imagina Deus quando se fala dessa maneira. Já o antropopatismo são sentimentos. Deus se alegrou, Deus se irou, Deus se aborreceu. Está entendendo, Kelren? São formas de linguagem para que haja entendimento humano. Eles usaram sentimentos e formas humanas para falar de Deus, porque nós somos a semelhança de Deus. Então, Kelren, quando fala do arrependimento, a palavra arrependimento é expressa por diferentes palavras no original hebraico e grego. Sendo assim, o arrependimento divino é totalmente diferente do arrependimento humano. Vocês estão aí? O arrependimento divino é totalmente diferente do arrependimento humano. Por exemplo, em Números capítulo 23, verso 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sendo que em Gênesis capítulo 6, versículo 6, diz assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto pesou-lhe no coração. Ora, ele não é filho do homem para que se arrependa, mas agora está dizendo que ele se arrependeu de ter feito o homem. A palavra arrependimento é expressa por diferentes palavras no original hebraico e grego, entendam isso. Sendo assim,
O arrependimento divino é totalmente diferente do arrependimento humano, pois diferentes palavras hebraicas e gregas são usadas para definir esse sentimento. Quando a Bíblia fala de arrependimento humano, usa as seguintes palavras no original: shub no hebraico e metanoel em grego. Seus significados são: para o homem, arrependimento para o homem, mudança de mente, voltar atrás, retornar ao caminho correto. Por outro lado, quando a Bíblia fala acerca do arrependimento divino, usa outro termo, em hebraico nahan e em grego metamelomai, que significa o quê? Dor, tristeza e pesar. O homem, quando se arrepende, ele precisa voltar atrás. O homem arrependido, ele dá meia volta. Mas a palavra usada para o arrependimento de Deus é tristeza. Deus ficou triste. Deus teve pesar. Portanto, quando Gênesis capítulo 6 diz que Deus se arrependeu, está afirmando que o Senhor sentiu profunda dor. Deus se entristeceu com o homem, com o que os homens estavam fazendo. Ele não se arrependeu de ter feito o homem, mas o que o homem estava fazendo trouxe tristeza para Deus. Como no dia de hoje, o que a humanidade está fazendo é uma tristeza. Você está entendendo? Lembremos que não temos como expressar a linguagem humana, os sentimentos de Deus, como realmente foi essa dor divina. O escritor ele tentou trazer algo que nós pudéssemos entender. Realmente, Deus ficou triste com a humanidade. Ficou triste com o homem que ele havia criado. O arrependimento divino não traz mudança em seu ser, mas sim no seu modo de tratar o ser humano. Quando o homem se arrepende, ele precisa voltar atrás. Geralmente, quando nós nos arrependemos, nós falamos assim: poxa, se eu pudesse voltar atrás, eu ia fazer tudo diferente. Eu ia consertar as coisas, eu não faria aquilo. O arrependimento do homem o leva ao passado. Deus, quando ele se arrepende, ele não se arrepende do passado, não volta no passado, porque ele é onisciente, ele projetou tudo. Porém, sabendo que o homem tem um livre-arbítrio que ele deu, atitudes erradas que o homem toma, Deus fica triste, porque Deus sabe a consequência. Perceba que ele disse a Adão: não coma, porque se você comer, você vai morrer. É livre-arbítrio. Adão foi e comeu. Deus ficou triste, porque Deus saberia que ele seria punido, porque a justiça de Deus vai exigir o castigo do pecador. Deus está triste com a humanidade, porque o pecado da humanidade vai levar a humanidade para onde? Para o inferno. Então esse arrependimento, essa tristeza de Deus, é porque Deus não quer que ninguém vá para o inferno. É por isso que o outro sentimento, a alegria, faz festa no céu quando o pecador se arrepende, porque o pecador arrependido vai morar no céu. Mas isso não quer dizer que Deus muda, não, ele é o mesmo. Para o pecador, castigo. Para o obediente, salvação. Deus mudou, não, isso é desde o princípio. Kellen, muito obrigado pela sua pergunta. E que Deus continue te abençoando. Em o nome de Jesus. E nunca esqueça, Deus é. Moisés perguntou: qual o seu nome? O que foi que ele respondeu? Eu sou
Eita glória! Primo de João Batista, me tire uma dúvida. Eita glória a Deus! Chegamos ao final de mais uma programação. Eu quero ouvir agora o profeta Liriano Levi. Ei, Levi, qual é a profecia que você tem aí, meu querido? Ô, primo de João Batista, o ano de 2025 será o ano do fortalecimento. Amém!